Um, dois, três, testando aqui, gravando. Bom dia, meu amigo Alano, médico ortopedista de Goiás, do Novo 30, Goiânia, Goiás. Eu que sou goiano, goianiense, do pé rachado, comedor de piqui, do pé vermelho. Alano, muito prazer, cara, estar com você aqui, um abraço forte. Eu estou a 1.000 quilômetros de distância de você, mas é como eu me sinto que estou aqui pertinho de ti, tá? Sinto que estou muito perto de você, tá? E eu convidei meu amigo Alano Queiroz, médico ortopedista, para bater um papo sobre a sua estada, a sua trajetória até aqui, Alano. Como foi? Como está sua família hoje? Quantos anos você tem? Você formou em medicina em Goiás e tal. A palavra é com você, meu querido. Bom dia, meu amigo Jefferson. Bom demais ser recebido com tanta energia, com tanto calor humano. Espero em breve estar próximo para a gente dar um abraço no fim dessa pandemia, que é o que todos os brasileiros estão morrendo de vontade de voltar a um contato humano mais próximo. Se Deus quiser, a gente dá uma melhorada nessa situação que nós vivemos hoje em relação à Covid-19. Lembro de você mais próximo em reuniões do Novo em Goiânia. É uma grande perda para o Novo aqui de Goiás e de Goiânia, o seu retorno a São Paulo, mas eu sei que está fazendo um excelente trabalho aí a 1.000 quilômetros de nós, como você disse, mas em um local onde o Novo já está até mais instalado, está mais forte e tem pessoas como você qualificadas para estar tocando o Novo aí e divulgando nossas ideias. Pois é, você pediu para me apresentar aí, para todos que não me conhecem. Meu nome é Alano, eu sou um médico ortopedista, pai de 3 filhos, um rapaz já de 19 anos, 20 anos, aliás, e uma menininha de 3 anos, que vai completar agora em junho, e uma de 3 meses de idade. Você tem quantos anos, Alano? 40 anos de idade, eu completo em agosto, na verdade. Estou com 39, sou de 81, 28 de agosto, virginiano. E estou aí nessa luta tentando tocar tudo. A política, a medicina, a família, a parte de comunicação nos programas que eu estou tocando aqui também em Goiás no momento. Quando a gente quer, Jefferson, a gente consegue tempo e vai fazendo tudo. Não pode deixar a balança pender só para um lado do trabalho e deixar a balança da família para trás, ou só a política de um lado e deixar os amigos de lado. Você, tendo consciência de todos os seus projetos, você consegue alinhar tudo sem pesar demais para um lado do que para o outro. E você é goiano, goianiense? Goianiense, como você, do pé rachado, tá certo? Nascido, criado em Goiânia, fiz a faculdade de medicina aqui em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, fiz a especialização de ortopedia aqui em Goiânia também, pelo Hospital das Clínicas, fiz uma subespecialização em reconstrução e alongamento ósseo em Goiânia, então, assim, até minha trajetória toda profissional também é aqui em Goiânia. Eu só morei fora de Goiânia 1 ano, que foi numa cidade próxima, Anápolis, que tem uma base aérea, foi para prestar serviço militar obrigatório como médico nas Forças Aéreas Brasileiras, na cidade de Anápolis. Foi 1 ano apenas que eu vivi fora de Goiânia, mas todo o resto do tempo fiquei aqui em Goiânia. Ao contrário do meu irmão, que fez engenharia, por exemplo, e foi para São Paulo, está aí perto de você, mora ali na Vila Olímpia já há algum tempo e trabalha na AON, uma resseguradora de saúde. Mas eu adoro essa cidade, viu? Adoro esse povo de Goiás. E eu quero trazer o Novo para Goiás para ter as transformações que São Paulo já está experimentando, Minas já está experimentando, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente. Alano, e como é que você chegou, tropeçou no Novo? Como é que você foi apresentado ao Novo 30? É engraçado. Quando a gente vai tocando a vida, às vezes a gente não fica prestando atenção, poxa, mas eu estou aqui, mas como que foi esses degraus que me fizeram estar aqui nesse momento, né? Quando foi no primeiro processo seletivo do Novo,
onde a gente vai trabalhar com storytelling. Foi quando eu fui fazer também em São Paulo, um curso do Renova BR, tá? Inclusive com colegas que hoje são deputados pelo Novo, que se tornaram amigos. Aí a gente vai fazer storytelling e vai ver toda essa recapitulação. E nisso ficou bem claro como que foi essa trajetória, Jefferson. Eu estava na faculdade até com interesse na política, mas eu tinha que trabalhar, além de fazer faculdade de medicina, o que não podia fazer eu me interessar por DCE, centro acadêmico, perdi 2 eleições lá no centro acadêmico, com o pessoal do PT e do PMDB, que, na verdade, dominavam ali o centro acadêmico há muito tempo. E aí eu abri mão de política, fui fazer minhas especializações, tomar conta da família, casar, e não conheci o exterior. E uma vez eu fui viajar então, para os Estados Unidos, antes de formar em medicina, eu nunca tinha saído do Brasil. Fui viajar para um país e era um momento de eleição, segundo turno. Está encaminhado, aí o Aécio vai ganhar, estou indo embora, o PT não vai levar essa mais não. E não votei no segundo turno. Quando eu estava no aeroporto, no retorno, eu falei, qual será o resultado? Eu tinha visto na internet um pouco antes, Aécio na frente. Quando eu olhei, Dilma reeleita presidente do Brasil. Naquele momento, teve um ponto de inflexão muito grande, Jefferson, onde chamou a responsabilidade e falei, poxa, nem o meu dever mais simples como cidadão, que é o do voto, eu não estou cumprindo. Eu estou aqui fora, não votei para presidente no segundo turno. Eu sei que um voto não faria diferença, mas quando vários pensam assim, é que as coisas acontecem. Então, eu falei, eu tenho que fazer algo a mais, porque não podemos contribuir com isso. E logo no início do governo Dilma já veio as manifestações de descontentamento, surgimento mais forte do MBL, do Vem Pra Rua. Eu comecei a me aproximar nesse movimento. Chegava em Goiânia, era um movimento de 20, 30 pessoas, 40 pessoas no máximo na rua. A pessoa falava assim, isso é utópico, o presidente acabou de entrar, vocês já estão querendo derrubar ela, que antidemocrático é isso? Eu falei, não, estou denunciando o que aconteceu. Ela vendeu um país que não existe. Para quem lembra de economia na época da eleição, ela vendeu um país que não existe. Ela controlou custos regulados, de produtos regulados, para segurar a inflação, contraiu muito empréstimo para fazer obra sem ter condição de ter obra nenhuma, e para maquiar o orçamento, fez pedaladas fiscais. Então, foi todo um Brasil imaginário que foi criado para a campanha eleitoral da reeleição da Dilma. E aí, naquele movimento, eu conheci pessoas liberais. Falaram, você tem conhecimento? Vamos fazer leituras? E aí eu comecei a pegar alguns livros de missa, 6 lições, comecei a ler um livro de Friedman, foi quando eu também li Bruno Garchagen, e assim por diante. Conheci até figuras que na época não eram essas figuras que são hoje, como Olavo de Carvalho, eu li, né, nessa época, e não parecia tão radical como é hoje. Parecia uma coisa tão leve, os livros eram bons, os vídeos que são muito ruins. E aí, dentro desse movimento liberal, cheguei a pessoas que estavam falando de construção de um partido, que não era partido ainda, porque não estava regularizado no TSE, mas já tinham recolhido as assinaturas. Aqui em Goiânia, um dos responsáveis por isso foi o Elison Bernardes, que ajudou muito na coleta de assinaturas aqui em Goiânia. Eu cheguei no período pós-assinaturas, onde, atrás do convite, eu fui numa reunião do Novo e falei, poxa, é isso que eu sempre quis ouvir, e nunca então, isso ninguém foi me falou. Por volta de 2016, 2015, por aí. Isso foi no final de 2014. No final de 2014. 2015 eu já continuei seguindo o partido. Aí, em outubro de 2015, foi quando o partido obteve registro no TSE. Então, nesse momento, eu já estava acompanhando todo o pessoal do Novo. Então, final de 2014 foi quando eu tive contato com a primeira reunião do Novo. Certo? E depois que eu tive contato com o Novo, aí pronto. Jefferson, você sabe como que é um ambiente assim, de amizade, de conhecer pessoas que raciocinam, que pensam como você, que têm um projeto de país parecido. É quando parece que as peças começam a se encaixar. Aquele quebra-cabeça que nunca se encaixava. Você fala, é impossível a gente consertar esse país. Alano, eu sei muito Começa a bem encaixar as disso. coisas. Sabe por quê? Porque eu fiz parte da velha política. Eu fui do PMDB, do PL, do PSDB, do DEM, do PPS.
Você sabe quem é Bruno Peixoto? Sim, aqui em Goiás está aqui Sabe? forte ainda. É, Ele, o é, pai, irmão. sim. Eu fui secretário do PL Jovem. Sabe quem que era o presidente? Bruno Ele, Peixoto. Bruno Peixoto. Bruno Peixoto era presidente do PL Jovem. E eu era secretário do PL Jovem, cara. exato. Continue, Então, continue. bom saber esses detalhes, Jefferson. Mostra assim, como que é construído as histórias de conhecimento. E tudo vale a pena. Eu acho que assim, nada de arrependimento. Tudo gera conteúdo, conhecimento e reflexão posterior, né? E aí, disso, eu falei, vamos colocar Goiás dentro desse circuito. Isso em 2015, quando o Novo teve o registro, e a gente poderia lançar candidatos a prefeito e vereador em 2016, certo? Só que nesse momento o Novo estava muito pequeno ainda em Goiânia. Os movimentos de rua estavam mais fortes, foi quando eu aproximei de movimento de rua. Nesse primeiro momento, sem ser líder de nada, ia lá como cidadão mesmo, né? Tá lá embaixo do trio elétrico e sem protagonismo nenhum entre as lideranças, apenas como cidadão mesmo, chamando pessoas para as manifestações do impeachment da Dilma, e fui para Brasília, vestia verde e amarelo, aquela coisa toda. E início em 2016, campanha para prefeito. Goiânia não foi contemplada com candidatura, e eu não queria, naquele momento, não estava preparado para ser candidato a vereador, mas eu falei, olha, para ajudar o partido, pode contar com o meu nome aí, eu candidato, se precisar. Então, já contavam com a minha candidatura, mas o Novo, dentro dos critérios do partido, não estava preparado para lançar candidatura aqui em Goiânia, e não tivemos. A gente teve só 5 cidades aqui no país que tiveram candidatos naquela época de 2016, foi quando a Janaína Lima, minha grande amiga, um abraço, foi eleita vereadora por São Paulo, uma das bandeirantes aí de mandatárias do Novo. Continuei, então, aí pelo Novo, seguindo aqui todo o processo aí final de impeachment da Dilma, aí que tomou força depois daquele momento. Dilma impeachada, Temer assume. Para mim, fez um bom governo, Jefferson, assim, tirando a parte de índole, negócios do Temer como pessoa física, na parte de ações, ele está vindo bem. Mas um cara que tem rabo preso, que não tem honestidade, ele é pego. E Inclusive, foi só pego no fazendo caso um da adendo, BS. parece que quando Né? sai um presidente, as coisas andam com o próximo presidente assim numa velocidade, né? Você vê como a quantidade de coisas que foram aprovadas no governo Temer em tempo recorde, né? É só sair um presidente, parece que o outro entra acelerando tudo, meu amigo. Exato. Na política, assim, se um político está ali para mandato de 4 anos, ele tenta fazer as mudanças que ele quer nos 2 primeiros e nos 2 últimos anos não faz nada que seja medida antipopular, tanto o mandatário quanto o legislativo. Essa é a prática no Brasil. Como entrou o Temer, ele sabia que ele não conseguiria ter uma aprovação tão gigantesca, a não ser que ele fizesse muitas reformas boas, ele meteu o pé para tentar aprovar o que precisava, e ele tinha uma boa interlocução, ele sabia como as coisas funcionavam dentro do Congresso. O Temer, Eduardo Cunha, as pessoas que mais entendiam daquele estatuto, não, do regimento do Congresso Nacional, aqueles dois ali entendiam tudo, para o bem e para o mal. Então, ele sabia como passar as coisas ali dentro do Congresso. Nesse momento, que aí eu falei, vou ser candidato, eu preciso ajudar e vou me preparar. Então, em 2017, certo? Ali no final, eu falei, vou crescer nas redes sociais, eu vou ir para cima. Não sabia mexer com o Facebook, não sabia mexer com o Instagram, tinha minhas redes sociais eram pequenas, grupo só de 2 pessoas, falei, vamos aumentar. E nisso eu fui crescendo, aí eu lotei os meus 5.000 amigos do Facebook, aí na época o Facebook era mais forte. Eu criei uma segunda persona no Facebook, enchi os 5.000 de novo, essa segunda persona eu transformei em conta não pessoal, mas uma conta empresarial, figura pública, que aí as pessoas tinham que me seguir, mas já comecei de um certo limite e foi crescendo. Quando eu fui ver, eu já tinha 10.000 seguidores ali no Facebook. Aí eu falei, poxa, tá legal. Isso ajudou eu ser selecionado para o Renova BR. E aí, no início de 2018,
fui fazer esse treinamento em São Paulo, no Renova BR, e aí eu vi pessoas que estavam muito à frente, como Thiago Mitrô, Daniel José, Paulo Ganini, Vinícius Poit, que estavam lá no curso comigo, estavam bem à frente mesmo em termos de qualidade de conteúdo, preparação da campanha, da pré-campanha, organização do voluntariado, planilhado as coisas. Mas o Renova BR me deu muita bagagem para fazer a campanha e eu fui tocando a minha sozinho, tá certo? E que foi legal, deu resultados, deu frutos. Em Goiás, para deputado federal, consegui atingir 22 mil votos, 22.176, sendo mais votado novo aqui. Só fazendo um adentro aqui, você teve uma inclusão, você conseguiu abraçar as entidades ligadas à área de medicina como nenhum candidato conseguiu, sabe? Você conseguiu abraçar as entidades ligadas à área de medicina de uma forma muito, muito natural, entendeu? Eu senti isso na sua campanha, que a adesão das entidades ligadas à área de medicina no estado de Goiás, elas foram voluntárias. Elas foram levadas pelo vento aos seus braços. Bom, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu vejo o seu sucesso nos seus quase 30 mil votos, é isso? 22 mil. 22 mil votos, tá? Essa receita. Ou eu estou errado? Tá certo. Mas é importante até para as pessoas verem que você não pode desistir. Quando foi essa questão dentro da área médica, na política, é engraçado. Fui candidato a deputado federal, falei, vou pegar apoio da classe médica e vou tentar. Não fui direto na classe. O presidente de nenhuma entidade ela consegue dar voto a nenhum candidato. Eu fui primeiro onde? Conquistar o médico. Mas é claro que a entidade é importante. Então, eu trabalhava com o médico diretamente através das redes, e aí é importante a formação de alguns grupos médicos, entre médicos da base ali, como Aliança Médica, Médicos Unidos, Médicos pelo Brasil, que foram grupos de WhatsApp que eu ajudei a formar, que foi em todo o Brasil, que eu era representante aqui. Inclusive, até a Mayra Pinheiro, que está lá no governo, foi indevidamente chamada, ao meu ver, de capitã cloroquina, fez curso de Renova BR comigo, foi uma amiga de novo, inclusive de Partido Novo, até ela mudar um pouco os posicionamentos. Ela também estava dentro desse movimento médico. Ela se desfiliou, viu, Alano? Desfiliou quando o Novo se tornou oposição ao Bolsonaro, naquela última resolução. Isso. Lembra? Ela foi candidata. Isso. Ela se desfiliou recentemente, se não me engano. Isso. Na verdade, ela era do Novo, ela desfiliou, foi candidata pelo PSDB no Ceará, a senadora, perdeu, foi para o governo, desfilou do PSDB, voltou para o Novo e ficou no Novo um tempo. Quando o Novo assumiu realmente sua posição de oposição ao governo Bolsonaro, ela se desfiliou. Aí, eu cheguei nas entidades e falei, olha, eu quero apoio. Não tive o apoio. Falou, não, aqui a gente vai ter o Célio Silveira, a gente vai ter o Alcides Rodrigues e vai ter o Zacarias Camil, que eram 3 médicos fortes para ganhar. Tanto que os 3 ganharam para deputado federal. E eu falei, não, mas eu quero também o apoio. Não, você só vai tirar voto dos médicos e prejudicar os outros candidatos. Essa foi a resposta que eu tive. E tive negativa. E eu falei, tá bom, não querem me ajudar, não me ajudem. Tá certo? Só que, organicamente, os médicos, muitos estavam comigo. E queriam uma mudança na política brasileira, queria algo de centro-direita, de direita inteligente, queriam alguém com ideias mais liberais, querem mais mercado também na área de medicina, querem crescer, querem produzir, e o médico quer isso também. Aí chegou o momento que as entidades me chamaram, falaram, Alano, você cresceu entre os médicos, a gente vai te dar apoio também, então você vai ser um dos nossos candidatos oficiais, e assim por diante. Então, na verdade, teve essa ida e vinda. Eu foi negado, cresci na base, aí fui chamado através das instituições, e é por isso que eu falo para você, não desista. Se você chegar numa classe, o presidente dessa classe, desse sindicato, dessa associação, te vira as costas, vai na base, vai nas pessoas. Se você conquistar essas pessoas, quem está ali também nas associações vão querer te ter junto
porque aí você já agrega, inclusive no projeto dele lá na frente, você não vai fazer compromisso nenhum que você não ache ético ou moral, mas todo o apoio é importante numa campanha eleitoral. Para você ver que foi a minha percepção, né? Ou seja, você teve dificuldades nas entidades, foi através da base, né? E a minha percepção de acompanhar a sua evolução como candidato e na campanha foi que a entidade estava com você desde o início. Juro para você, juro, tá? Foi a minha percepção. Agora, para vender o novo, tá? Para vender os caminhos que o novo pretende para a sociedade médica, quais foram as suas dificuldades, quais foram as suas facilidades, né? Qual foi a lição que você teve, né? Enfim, para poder vender isso de que jamais vai usar o dinheiro público, que você é ficha limpa, que você jamais, que você vai ter que atuar com transparência geral. Como foi isso, meu querido? Você tem que saber o que o seu público quer. A verdade é essa, a gente aprende o marketing focado. Então, os diferenciais do novo são muito importantes para você conversar com as pessoas, mas isso atinge um certo nicho. As pessoas acham bonito, mas na hora de escolher o voto, isso não coloca em primeiro lugar. Aqui no Brasil existe uma coisa que é o voto do ódio. A pessoa vota mais pelo que ela não quer do que pelo que ela quer. Então, naquele momento, o sentimento do médico é um sentimento muito anti-PT, anti-Lula, anti-Dilma, anti-esquerda. Então, eu, dentro dessa campanha, eu incentivava essa linha anti-esquerda e que eu era alguém que tinha ideias antagônicas no campo de vista administrativo e econômico. Ponto. Isso já agradava muito, muito, muito os médicos. O segundo, você vai na ferida do que ataca eles e que vai ao encontro das suas propostas. Então, a dificuldade dele é, eu não consigo mais abrir uma clínica, só as clínicas atuais que conseguem crescer, está monopolizando o serviço de saúde, e aí é onde a gente vê que monopoliza os planos de saúde, monopoliza as clínicas, os hospitais, por causa, inclusive, da ANS, de agência reguladora, que são coisas que colocam um monte de regra, um monte de norma, que, na verdade, é feito para proteger o consumidor, mas, na verdade, protege o regulado, protege as conglomerações que têm dinheiro para suportar o excesso de burocracia. O pequeno não tem condição de suportar um peso grande de burocracia. Aí eu ia nessa linha para atender o médico. Eu não ia em linhas que iam de encontro ao que eu penso, porque o médico, a classe médica, assim como todas as outras classes, ela tem um pensamento liberal em muitas coisas, mas da minha porta para frente. Eu quero proteção da minha área, eu quero que o Estado me proteja, me dê benefícios, aumente meu salário, faça carreira médica totalmente diferenciada dos outros, com regalias e privilégios, e a partir dali para fora, agora eu quero que o Estado seja liberal, que não gaste dinheiro com o juiz, que não gaste dinheiro com a justiça, que corte os benefícios de políticos e assim por diante. Então, esse é o indivíduo. Ele, para si, ele é protecionista, ele quer a defesa do Estado, ele quer benefícios e quer privilégios. Para fora, aí ele quer o Estado enxuto. Então, você não tem que entrar em embate nesse momento. Você tem que saber o que vai para unir e você fala. O que não é, você deixa de lado. Você não precisa fazer uma campanha que vai fazer você gerar antipatia, porque você acaba perdendo apoio, perdendo votos por uma coisa que você diz. Então, você tem que entender o seu público, estudar o seu público. Isso não é mentir. Isso é falar qual a sua verdade que você quer falar, que bate para aquele público. E a verdade que você quer falar, que na verdade não soa bem no ouvido dele, você deixa de falar, você só omite, mas nunca diz aquilo que você não queira dizer ou que seja contra os seus princípios, e foi dessa forma. E nunca fui para a técnica gigantesca com os médicos, viu, Jefferson? De liberalismo econômico, de teóricos liberais, de teóricos conservadores. Não falei de Scruton, não falei de Mises, não falei de Hayek, não falei de Milton Friedman, não falei de escola austríaca, escola de Chicago, nada. Princípios ideológicos eu coloquei são para instituições de debates ideológicos, de debates políticos, debates econômicos.
Campanha política é para debater propostas e uma visão mais ampla de país. Nesse contexto aí de discutir com a base, conversar e debater com as entidades, eu gostaria muito de saber sua opinião sobre a telemedicina. Existem poucos médicos no Brasil, né? Tanto é que, na época, o PT trouxe e fez um convênio com os médicos cubanos, né? Eu tive contato com esses médicos cubanos no Tocantins, tá? No interior do Tocantins. Enfim, nós sabemos que a grande maioria dos profissionais mais qualificados ficam em grandes centros, né? A periferia fica sem guarda, né? Sem vigilância. E eu gostaria muito da sua opinião sobre a telemedicina. Jefferson, agora eu estou, inclusive, atualmente num cargo de gestão. Eu estou no Conselho de Administração da Unimed Goiânia, que é o maior plano de saúde do Centro-Oeste do Brasil. A gente está com 353 mil vidas, tá, em Goiânia e nas cidades que fazem parte do nosso território, da nossa área de ação. E a gente já implantou a telemedicina para a Covid e estamos em via de implantar a telemedicina para todos os médicos das outras especialidades que precisam de regulação. Não adianta a gente brigar com a evolução, a tecnologia. Então, a gente tem que trazer a tecnologia para nos ajudar a melhorar a saúde da população. Tem coisas que não dá para fazer por telemedicina de maneira sustentada e gera uma má medicina. E tem outras que dão. A gente vai ter que, durante esse processo, aprender, opa, até aqui vai bem a telemedicina. A partir desse momento, precisa de alguém ali mais presencial para tocar, examinar o paciente. Eu sou daquele médico que aprendeu medicina com alguns professores meus antigos, que falavam, medicina é olhar no olho da pessoa, é você tocar nela, é você sentir na expressão dela, na fala dela, todas as dores também. Nunca você vai conseguir chegar num diagnóstico bem feito se alguém te mandar um papel contando a história de alguém, falando, me dá o remédio. E não é assim. A medicina faz parte, ela tem algumas etapas na consulta, que é a queixa principal, aí a história da doença, antecedentes de doença, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, alergias. Depois que você faz todo esse apanhado, aí você vai para o exame físico. Do exame físico você gera uma hipótese diagnóstica e, baseado naquela hipótese diagnóstica, você solicita exames que corroborem ou afastem suas hipóteses diagnósticas mediante os exames complementares, esses exames solicitados, mais a consulta, você faz o diagnóstico definitivo ou solicita mais exames complementares, caso não tenha fechado o diagnóstico. Então, essa é uma consulta completa. Dentro dessas, a maior parte a gente consegue fazer na telemedicina, a gente não consegue o exame físico. Então, algumas coisas que precisam mais do exame físico para você ter boas hipóteses diagnósticas, você tem uma certa dificuldade. Outras não. É por isso que eu acho muito legal para o interior, por exemplo, com especialista, você leva o especialista para uma cidade do interior, faz as primeiras consultas, examina, o especialista volta para o seu centro e depois ali a cidade do interior mantém, por exemplo, uma telemedicina, junto ali o seu médico da família, o seu médico clínico, para tirar alguma dúvida, mas o acompanhamento pode ser feito à distância daquela doença, onde o médico já examinou, já conversou, já teve esse contato com o paciente. Então, a telemedicina, eu acho que é coisa que veio para ficar. A Covid acelerou e vai ser um ganho para a medicina brasileira. Muito bom o seu depoimento aí sobre a telemedicina. Eu, particularmente, jamais fui atendido pela telemedicina. Minha esposa, sim, várias vezes, tá? E pela unidade Einstein, em São Paulo. Então, foi ótimo o atendimento, né? Enfim, agora, meu querido, vamos botar o dedo na ferida aí da pandemia. Eu gostaria muito que você explicasse para nós a sua visão sobre como o governo federal, de que forma e qual é a nota que você dá para o governo federal na condução da pandemia.
Eu tive um amigo de infância aí de Goiânia, tá? Que perdeu o pai. Na sequência, ele perdeu o irmão e ele faleceu, cara. Cara de infância, jogava vôlei na porta da minha casa, em casa da minha mãe em Goiânia, sabe? Era um advogado, tá? Aí em Goiás. Minha sogra e a mãe dela foram para a UTI, né, da Covid e conseguiram sair, tá, desse problema. Saíram com sequelas, né? Bom, bola com você. Como é que está sendo jogado, como é que está sendo conduzida a pandemia pelo governo federal, meu querido? Como as pessoas já estão sentindo na pele e através de depoimentos, como que você deu, Jefferson, muito bem, não tem como falar que é positiva a atuação, nem do governo federal, nem do governo estadual, nem da maioria dos governos municipais. É claro que, vendo de trás para frente, é mais fácil hoje a gente apontar muitos erros, muitos erros. Alguns erros, vários países cometeram mesmo, por se tratar de uma doença nova e você não ter assim, uma experiência de como lidar com ela, principalmente países ocidentais que têm uma dificuldade grande nessa questão de restrição de liberdades e assim por diante, até onde a gente pode ceder um pouco de liberdade ao fim, com um fim mais nobre de evitar mortes e evitar doenças. Então, a gente, quando vê de trás para frente, a gente fala, poxa, a gente fez erros muito claros de atrasos na aquisição de vacinas, na questão de vigilância sanitária, de bloquear em aeroportos, portos, rodoviárias, a expansão do vírus. Isso, assim, países que se deram bem fizeram isso de maneira muito bem feita, essa questão de isolamento sanitário importante, com restrição de voos, controle de chegada, quarentena para estrangeiros e assim por diante. O Brasil não teve coragem de fazer isso, mesmo sabendo, e todos os especialistas falando, a doença vai chegar e a doença vai se espalhar, a gente não fez bloqueios. Países que fizeram bloqueios se deram melhor. Segundo, a gente não fez identificação de doentes, isolamento de doentes e de contactantes. Isso foi outra coisa que vários países que deram certo fizeram, Jefferson. Assim, você tomou conhecimento que o Alano Queiroz ele pegou a doença. A primeira coisa que tem que ser feita é um contato das equipes de saúde, falar assim, Alano, você está doente. A partir de agora, você está proibido de sair. Você está isolado. Ah, mas eu não estou mal, não estou nem internado. Vai ficar em casa, em acompanhamento, inclusive seus sintomas vão ser acompanhados por nós, em caso de qualquer tipo de piorinha de sintomas, a gente já te leva para o hospital. Então, já ter essa noção do todo de quem está doente no hospital, mas quem está doente fora do hospital. E aí chegar a equipe e perguntar, Alano, com quem você teve contato nos últimos 5, 6 dias? E eu vou falar, eu tive contato com minha esposa, Adriana, eu tive contato com meu amigo Jefferson, eu tive contato com meu colega de trabalho, doutor fulano, e aí a equipe vai ter que chegar para esses e falar, Jefferson, infelizmente, você vai ficar de quarentena. Você vai ficar isolado, porque você teve contato com o Alano e o Alano está positivo. Aí eu evito que você também esteja nas ruas. Se você é empregado, já está feita a lei que, olha, o empregado está impossibilitado, ele está testado ou vai ficar de home office porque ele é um contactante de um doente. Isso barra o crescimento da doença, diminui uma coisa que a gente chama de R, que é a taxa de transmissão, que está elevadíssima agora em Goiânia, apesar dos casos não estar tão altos, mas já tem 3 semanas que os casos de Covid voltaram a crescer aqui na cidade de Goiânia, com R bem alto. Então, a gente está prevendo aqui 2 semanas, bem alto o número novamente de internações por Covid aqui em Goiás. Fora isso, o governo perdeu tempo em drogas que não têm sentido de comprovação científica. Eu não sou contra as pessoas falarem assim, eu acredito em hidroxicloroquina, acredito em ivermectina. É um direito seu acreditar. Eu não tenho nada contra o médico que passa essas drogas, por exemplo. É um direito do médico, a autonomia, ele fazer a melhor medicina que ele acha, de acordo com
para o seu paciente. O que não pode e não se deve é, em política pública, um gestor gastar recursos, energia em algo que não está provado, que não está comprovado. Isso é total erro de gestão, e qualquer aula de gestão você vai ver isso em qualquer empresa, não precisa nem ser em governo. Uma empresa não pode gastar todos os seus recursos de energia em algo que ela não está comprovado que dá certo, ou vai ser uma hipótese de alto risco. Aí que você vai comprar aquele custo do risco. E quem trabalha com o mercado financeiro sabe disso, né? Quem quer apostar em risco alto, você pode ter um ganho gigantesco, mas você está preparado para perder. O governo apostou demais, muito, e perdeu, porque mostrou-se que a droga realmente não tem muita eficácia. Só que ele não aceita que perdeu, e ele está insistindo e insistindo no erro. Trump, Israel, que no início falavam da hidroxicloroquina principalmente, voltaram atrás quando os técnicos falaram, olha, não é bem por aí não, o negócio parece que não tem muito efeito nada não. Está morrendo gente aí na UTI, principalmente quando não faz precoce, faz ali do meio para frente, parece piorar o caso. Eles voltaram atrás. O nosso governo não teve a sabedoria de saber o momento de dar um passo atrás, pedir desculpas e investir em vacina. Outro erro, ideologizar tudo, Gerson. Toda vez que o político fica ideologizando, politizando coisas que não são politizáveis, que são coisas de saúde, são coisas de educação técnica, dá problema. Então, na questão de vacina, chamar de vacina, para mim, assim, eu falei até com colegas médicos, eu falei, olha, eu não levo a sério, numa discussão, alguém que vai conversar e fala vacina. Assim como não leva a sério quem fica chamando o presidente de bozo. Eu tenho que fazer uma conversa de seriedade. Eu vou criticar chamando de Bolsonaro. Você quer criticar a vacina? Critica chamando de vacina. Agora falou vacina, já está partindo para um lado infantil, pueril, não quer discutir seriamente, de maneira adulta, um problema que deveria ser colocado. E o último problema, Jefferson, que eu acho assim que aí vai impactar na nota também, como você me pediu, a briga do governo central com os governadores e com os prefeitos, tá certo? Isso não deve acontecer. Todo país que deu certo, houve uma organização nacional de união. Vamos todos juntos combater a doença, vamos todos chegar num denominador comum e passar informação através de campanhas de televisão bem feitas, de rádios bem feitas, de outdoor, conscientizando a população real do problema. Se isso tivesse feito, o Brasil encarasse como país, como nação, a gente estaria bem. A gente precisava de um estadista e a gente não tinha isso. A gente tinha alguém que queria brigar, governadores que queriam fazer oposição e não queriam contribuir, e quando há essa divisão, essa briga, nada dá certo, porque o indivíduo que ele tem 3 informações diferentes chegando nele, na verdade, ele não consegue captar nada, gera confusão, e é assim que estava o brasileiro, sem saber nada. Era um conversando com o outro, a máscara faz efeito ou não faz? Esse medicamento que a gente está tomando protege ou não protege? Ah, essa vacina é ruim ou é boa? Porque chegavam informações desencontradas. Juntando tudo isso, hoje eu daria uma nota, contando presidente, governadores e prefeitos, uma nota 4 no combate à pandemia aqui no Brasil. Estão reprovados. Bomba! Estão reprovados, estão reprovados. Meu querido, estamos aí há 33 minutos conversando aqui nesse bate-papo formidável, adorei. Super simpático aqui. Muito legal, energia positiva, vibrando no ar. A energia do novo é assim, Jefferson. E para encerrar, cara, eu gostaria de saber o seguinte: o que um político tem que fazer para merecer o seu apoio, o seu voto de forma incondicional? Pergunta forte essa, pesada. Forte, e é o que, se todo brasileiro escolhesse os seus políticos, independente se são os mesmos critérios que o meu, diferentes, mas tivesse critérios bem estabelecidos, eu tenho certeza que a gente teria melhores mandatários hoje no poder, Jefferson. O que me atrai, primeiramente, numa pessoa que se dispõe a entrar para atividade pública representando os eleitores?
integridade. Eu quero que esse indivíduo tenha integridade. O que ele se propõe a fazer, ele realmente faça e sem hipocrisia, tá certo? Ele cumpra aquilo. A segunda é coerência. Um candidato que eu olhe, que há 10 anos atrás defendia uma coisa, e hoje defende a mesma coisa, os mesmos valores, os mesmos princípios, eu falo, poxa, essa pessoa é íntegra e coerente. Ele está seguindo aqueles valores morais dele, não se afasta dos seus valores morais, e as ideias dele também se mantêm no tempo. Então, com integridade, tá certo? Com a coerência, eu estou colocando que esse candidato está mantendo todas as ideias e todo o padrão moral e de valores dele no decorrer do tempo. Eu não quero mais, Jefferson, por causa disso, pessoas volúveis. Pessoas que você vota num dia e no outro você fala, poxa, esse cara se transformou, ele é outro, ele se vendeu. Todo aquele princípio moral que ele pregava, ele deixou para trás. E eu vejo muitos políticos falar, depois que você entra é diferente, as coisas mudam. Se você não se adaptar ao sistema, você não aprova nada. Eu não quero esse tipo de cara. Eu não vi ninguém do Novo que precisou se vender depois que virou deputado federal. E eu tenho orgulho dos 8 deputados federais nossos. É claro que alguns erram em algum ponto ou outro, erram, mas erram em detalhe, um aspecto específico. Quando é no amplo dos critérios de valores, critérios morais, critério de ideologia, nenhum mudou até hoje. E é por isso que eu sinto orgulho dos mandatários do Novo. Outra coisa que assim, eu acho importante para a pessoa ter o meu voto, aí é da questão assim, própria mesmo de ideias, que tem que haver assim, parecido à visão de mundo. E eu sonho com um Brasil onde a gente valorize a educação e a educação básica, onde as pessoas tenham um mesmo ponto de partida, tenham possibilidades de competir quando chegar ao mercado de trabalho em igualdade de condições. É injusto demais quando eu olho pessoas que chegam ali aos 18, 20 anos de idade, na verdade, eu quero prestar um vestibular, quero fazer isso. Mas, na verdade, ela está muito longe de competir com alguém que teve uma educação num centro público de excelência ou numa escola particular, que teve uma família bem estruturada. Está muito longe, ela não consegue, dali para frente, concorrer de igual para igual, porque na base não evoluíram ela. E você está lá na frente, se fosse uma corrida, ela está lá atrás de pessoas que foram bem preparadas. Então, a educação básica tem que ser prioridade aqui nesse país para dar condição para o pobre, para quem não tem boas condições financeiras, de estar tendo o mesmo tipo de educação e chegar lá na frente, ele poder sonhar e poder competir de igual para igual. Outro fator nessa visão de mundo é alguém que pense um Brasil menos obeso, tá certo? Que abra mão de empresas desnecessárias, que tenha a visão que o Estado não foi feito para ser empresário, ele foi feito para ser gestor daquilo que dá bem-estar à sociedade e é de fundamental para os cidadãos, como educação, saúde, segurança pública e o controle da justiça, fronteiras e relações externas. Fora disso, para mim, não é atividade típica de governo. A gente tem que abrir isso para o mercado e se concentrar naquilo que é próprio, típico de governo. Quem tem essa posição clara e essa mentalidade clara, gente, já sai na frente para ter meu voto, porque ele entendeu qual o significado de país, qual o significado de Estado. Ele não precisa ser um liberal fanático, não precisa ler vários livros, mas se ele tem ideia simples e clara de qual que é o papel do Estado, que esse papel ele não é macro, ele é mínimo para ser bem feito, para mim já está tudo bem. O Zema falou muito bem uma vez, para as pessoas, de maneira simples, que o Zema tem essa capacidade de simplificar as coisas. Falou, olha, você não chega lá no supermercado para comprar um carro, para comprar um automóvel, porque você chega lá, o cara não faz a coisa bem. O tipo de venda de produtos do mercado é diferente do tipo de venda de carro, o tipo de contato de pessoa. O cara que quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo vai fazer mal feito.
Ou ele se concentra numa coisa ou na outra. É por isso que existe especialização. A especialização do Estado não é cuidar de mineração, de petróleo, de cinema e várias coisas onde ele mete o dedo e não deveria. Então, eu espero ter sido claro aí na minha resposta, Jefferson, mas que ajuda muito a gente escolher o nosso candidato. E só mais uma coisinha. Passado. Tá? É porque a ideologia, o que o cara pensa, é o futuro, o que ele vai fazer. A integridade, a coerência que eu falei, é o presente, é o que você está vendo nele agora. Aí a terceira coisa que falta só é você olhar o passado desse pretenso candidato para ver se ele tem a ficha limpa, para ver se ele nunca cometeu nenhum crime, nem nada de improbidade administrativa, e como que ele é com a família e com os amigos. A pessoa que não é benquista pelos amigos e não é benquista pelos que o cercam, cuidado com ele também. Tá certo? Porque a pessoa que nem a família tem respeito, ele tem respaldo na própria família, ele não é alguém bom para representar mais gente ainda com o poder. Ah, falou tudo. Falou tudo. Falou Alano Queiroz, médico ortopedista, goianiense do pé rachado, comedor de piqui? Eu gosto do piqui já no arroz, já no o ruê o piqui que eu não gosto. Vamos falar a verdade. Mas a esposa gosta, a filha gosta, minha mãe faz sempre, então tá sempre um piquizinho guardado, congelado no congelador, porque isso é tipo de goianiense. Pega o piqui e já congela para dar o ano inteiro. E tem um espacinho nos nossos freezers congeladores. Que bate-papo maravilhoso com essa persona muito grata, tá? Esse cara que vai dar o que falar na política brasileira, que vai fazer muito por Goiânia, por Goiás e pelo Brasil. Muito obrigado, Alano Queiroz, por esse maravilhoso bate-papo, bate-bola, que você mandou muito bem. Nota 10 para você. Aliás, nota 30 para você, tá? Nota 30. Nota 30 é excelente. Eu agradeço, Jefferson. Hoje eu falei demais. Eu quero uma próxima que você fale mais do que eu, para a gente te conhecer também. Eu já te conheço um pouco aqui de Goiânia, mas eu sei que a maioria das pessoas querem te conhecer também um pouco mais e que você tem muito a contribuir para São Paulo e para Goiás também, porque você está em São Paulo, mas tem um pezinho aqui em Goiás e vai continuar com esse pezinho fincado aqui conosco.